Muito bem, já vimos então nos vídeos anteriores como criar pastas, como criar ficheiros, como apagar, etc. Falta-nos, obviamente, depois de termos visto como ler conteúdos a partir de um ficheiro, falta ver como é que nós escrevemos conteúdos num ficheiro de texto. De regresso então ao nosso Eclipse, vamos criar aqui um novo projeto para mostrarmos como é que podemos programar, ou uma das formas de podermos programar ou colocar o código para a inserção de texto num ficheiro. Ora, neste caso vamos chamar aqui inserir texto, vamos copiar neste caso o nome do nosso projeto para criarmos a nossa classe. Vamos fazer aqui finish. Temos aqui então o nosso projeto, inserir texto, vamos aqui criar a nossa classe que vai conter o método main. Vamos aqui selecionar esta opção, clicar em finish e temos aqui então o nosso método main construído. Ora, muito bem, então já verificámos no vídeo anterior que para a leitura dos dados de um ficheiro utilizávamos o buffered reader. Ora, neste caso vamos utilizar o buffered writer. Ora, uma vez que vamos ter que utilizar então aqui a classe ou o package in-out e algumas das suas classes, vamos fazer da seguinte forma. Vamos colocar aqui import java.inout. Okay? Vamos aguardar um bocadinho que o Eclipse nos apresenta, ok? E agora vamos simplesmente fazer o seguinte. Se eu colocar aqui um ponto, vamos ter a oportunidade de ver quais são as diferentes classes que eu posso utilizar. Neste caso concreto, eu vou fazer uma coisa muito simples. Vou colocar um asterisco e vou colocar depois um ponto e vírgula e rapidamente tenho então acesso a todas as classes deste pacote in-out. Vamos então aqui colocar o código e neste caso concreto, nós vamos ter também que inserir este código dentro de uma estrutura try-catch. Para isso vamos começar já, antes que o Eclipse nos comece a gerar erros, vamos colocar aqui a estrutura try, ok? E vamos colocar aqui o catch, e no catch como parâmetro vamos passar então aqui uma exceção normalíssima, portanto exception é. Okay? Vamos depois fechar aqui esta nossa estrutura. Ora, o que nós vamos então fazer aqui é basicamente criar então um objeto do tipo buffered writer. Ora, buffered writer, neste caso um buffer de escrita, vamos chamar-lhe aqui out. Okay? Ele está a dizer aqui que há um erro, não há. Ok, out, ou vamos colocar aqui escrever, por exemplo, é mais fácil assim, escrever é igual a new, e agora vamos verificar aqui o que é que nos vai aparecer, cá está, buffered writer, e depois temos aqui a writer como argumento. Ora, o que vai acontecer então aqui é o seguinte, nós vamos escrever aqui o nosso buffered writer, que não será nada menos do que um new file writer. E dentro deste espaço aqui nós vamos colocar então o nome do nosso ficheiro. Ora, no vídeo anterior nós vimos a criação de ficheiros de texto, ou já nos vídeos anteriores vimos a criação de ficheiros de texto, criámos aqui a pasta lixo e temos aqui teste.txt. Como podem reparar, teste.txt não contém qualquer espécie de texto. Então eu vou fazer simplesmente o seguinte, vou copiar aqui c:/lixo, como se isso fosse necessário, mas vamos fazê-lo assim. Então vamos colar aqui. Não esquecer então que neste caso vamos ter que colocar aqui o caractere de escape e depois vamos abrir aqui novamente um caractere de escape e colocar aqui teste.txt. E vamos neste caso então ter aqui já o nosso objeto escrever preparado. Agora simplesmente vamos fazer o seguinte, vamos utilizar aqui o nosso método de escrever, ponto, e agora um dos métodos que ele tem, é logo um dos primeiros, é o write, ok? Write, e no seu parâmetro do write nós vamos escrever a string que pretendemos escrever no ficheiro, a primeira frase. Finalmente, quando não quisermos mais escrever, seja o que for, no nosso ficheiro, só teremos que escrever a seguinte declaração, escrever.close. Isto é, eu primeiro vou criar aqui o meu mecanismo de escrita, que me permite abrir o ficheiro para que eu possa escrever no seu interior. Em seguida vou dar todas as instruções de escrita para que seja inserido nesse ficheiro este tipo de string.
e imediatamente a partir do momento em que eu desejar que não quero escrever mais nada, quero desejar que o fecheiro seja fechado, então eu vou aqui escrever o escrever.close. Ora, vamos colocar aqui um system.out.println erro, okay? Para o caso de acontecer um erro. Caso contrário, vamos colocar aqui no topo qualquer coisa como terminado. Okay? Vamos então testar aqui o nosso código. Como repararam, é extremamente simples. Vamos aqui executá-lo. Ok? E está terminado, o que significa que todo este código aqui foi executado. Vamos verificar se o nosso fecheiro de teste contém algum texto. Eu posso, mesmo sem abri-lo, já dizer que sim. Porquê? Porque mudou o seu tamanho. E então, nesta circunstância, se eu fizer aqui um duplo clique, reparem como tenho então primeira frase. Vamos aqui, no entanto, testar o seguinte. Vamos escrever aqui segunda frase, neste caso para o mesmo ficheiro. Segunda frase. E vamos executar novamente. Ok, está terminado. Vamos ver o que é que aconteceu aqui no nosso ficheiro. E reparem, segunda frase. A primeira frase desapareceu. Ora, isto cria aqui um problema, uma vez que nós podemos querer a determinada altura ir acrescentando texto ao nosso fecheiro de texto. Então, nesta circunstância, o que nós teremos que fazer aqui é simplesmente agregar aqui ao file writer um outro parâmetro, que neste caso será um parâmetro do tipo booleano. Se repararem aqui nesta segunda assinatura, ele diz string file name, que é o nome do ficheiro que nós aqui temos, e depois tem boolean, isto é verdadeiro ou falso, se nós pretendemos fazer um append. Append significa, em português, acrescentar. Okay? Então, vamos aqui colocar true. Por defeito, ele é false, o que vai, então, impedir que, sempre que eu execute este código, que seja acrescentado o texto, mas sim que seja sempre eliminado o texto que lá existe, para que seja criado um novo texto. Ora, vamos colocar aqui, então, primeira frase e vamos testar novamente o nosso código. Ok? Está terminado. Ora, nós tínhamos aqui o fecheiro com o texto segunda frase. Ora, o que vai acontecer agora é basicamente isto. Segunda frase, primeira frase. Ora, eu vou aqui eliminar tudo isto e vamos gravar este fecheiro. Vamos aqui guardar e vamos novamente repetir. Portanto, eu tenho aqui primeira frase, vou executar, está terminado. Se eu colocar aqui segunda frase, e agora executar, ele volta a dizer está terminado. Reparem, no entanto, o que é que aconteceu ao fecheiro. Ele, neste caso, estava aberto. Eu vou fechá-lo, porque ele foi, entretanto, atualizado pela execução do meu código, e ele foi escrever, então, as duas frases. Acontece ainda, no entanto, um outro problema. É que, neste caso, eu não estou a adicionar a segunda frase à segunda frase, efetivamente. Ora, então, neste caso, em concreto, vamos fazer o seguinte. Vamos eliminar todo o texto que aqui está, vamos guardar este fecheiro, e temos então o fecheiro de texto a zeros. Ora, vamos executar aqui o nosso código e vamos colocar aqui novamente primeira frase. Mas a seguir a primeira frase vamos escrever um outro método que é o método newLine. E o newLine, como o próprio nome indica, vai permitir então criar uma nova linha. Vamos então executar este código. Cá está, terminado, e vamos abrir aqui o nosso bloco de notas, ok? Neste caso o nosso fecheiro que tem a mensagem de teste. Reparem que apenas tem a primeira frase, mas ele já tem aqui uma segunda frase preparada. Então, neste caso concreto, se eu agora escrever aqui segunda frase e depois deixar ficar o newLine, o que vai acontecer então é o seguinte, eu vou executar, ele vai fazer o terminado. Uma vez que aqui no file writer tem o valor true, o que vai acontecer então é que, se eu agora for abrir aqui o meu fecheiro de teste, como podem reparar, eu tenho duas frases escritas em duas linhas completamente distintas, e uma vez que eu tenho aqui o escrever.newLine, eu vou ter, para além disso, já preparado para uma terceira frase. Ora, é evidente que eu posso fazer o seguinte, eu vou aqui apagar todos estes dados do meu fecheiro, vamos fazer aqui sair, vamos fazer guardar, e eu posso, obviamente, fazer o seguinte. Okay? Vamos aqui copiar esta implementação, vamos colocá-la aqui 3 vezes, e aqui pelo meio vamos colocar o newLine. Vamos ter aqui a primeira
frase, a segunda frase e a terceira frase. Obviamente que uma leitura muito rápida vai nos permitir imediatamente perceber o que é que irá acontecer na execução deste código. Vão ser escritas 3 frases em cada uma das linhas diferentes, uma vez que estamos aqui a dar instruções sequenciais para que o objeto escrever, do tipo buffered writer, nos faça uma escrita de uma frase, depois uma quebra de linha, uma nova frase, uma nova queda de linha e uma nova frase finalmente. E depois no final não vai ficar qualquer espaço, uma vez que o fecheiro vai ser fechado de imediato. Vamos aqui executar e está terminado. Vamos aqui ver o que é que aconteceu no nosso teste e cá temos então as nossas frases e reparem que por mais que eu tente clicar aqui na linha de baixo, não aconteceu nenhuma inserção de texto. Vamos ainda verificar o que é que acontece se eu, por exemplo, eliminar o meu ficheiro de texto. Vamos aqui executar e ele diz, curiosamente, terminado. Ok? Então vamos verificar o que é que aconteceu e reparem só, o próprio sistema vai criar o ficheiro se ele não existir. Isto é, eu não tenho que ter a preocupação de ter um ficheiro já criado para depois poder escrever dentro dele. A partir do momento em que eu defino este conjunto de operações, automaticamente o Java vai se encarregar de criar o ficheiro para mim e inserir-lhe os dados que eu pretendo.